Olá, tudo bem, gente? Nós estamos mais um podcast aqui da Espaço Aéreo. Eu sou o professor Soares, estou aqui com nossos convidados, Comandante Pescada e Fragoso. O Comandante Pescada, foi o comandante muitos anos, 20 anos voando na Latam, o cara apaixonado de aviação, só que não está mais voando hoje. Você fala, por que não gostou? Não, ele é um apaixonado por isso, mas não sei por que esse cara se meteu com coisa de investimento. E hoje é um analista, tem a Foquemos, que é uma empresa de investimento que trabalha justamente, diretamente com o pessoal da aviação, quer dizer, você conhece as necessidades e tal, Perfeito. Conhece a dor do tripulante Perfeito. E tal, e é um analista também da aviação como um todo, né, as empresas aéreas, e nós vamos bater um papo aqui muito descontraído. Apesar de um assunto difícil, né, nós vamos falar um pouco sobre a questão dessa tragédia do Rio Grande do Sul. Não há como não falar sobre isso, mas vamos procurar, né, falar de uma maneira descontraída, porque muitas lições e muito boas lições temos tirado dessa tragédia, né? E tem umas coisas muito bacanas aí. E o professor Fragoso, professor de meteorologia, engenheiro, né? Engenheiro de certificação de aeroportos, consultoria e gestão de risco. Isso. Quer dizer, o cara se mete num monte de coisa aqui. Aquilo que não dá certo, eu tô dentro, entendeu? E também escritor, né? Tem alguns livros escritos na área de aviação. E, enfim, sejam muito bem-vindos, tá? Obrigado. Sejam muito bem-vindos. Se vocês quiserem falar complementar aí com a nossa audiência, por favor. Muito bom. Bom, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para falar de um assunto que a gente gosta, que é a aviação, e agora a gente vai falar de coisas importantes, que é um recado que a gente tem que dar para a comunidade aeronáutica. Exatamente. A gente que tem uma empresa de investimento, com isso que as pessoas estavam começando a fazer doações para lá, e o brasileiro tem muito esse receio de tipo, eu vou doar meu dinheiro, será que ele vai chegar? Essa é uma dúvida que está na cabeça de todo mundo. Pois é, ainda. Então por isso a gente reuniu alguns amigos e decidiu criar uma maneira, porque a gente tem um comandante nosso, que chama comandante nosso, que voava com a gente na Latam, ele voa na Latam, e mora em Canoas, é o comandante Lengler. E ele está com o pé na água ali. Ele não foi atingido ali na casa dele, porque é uma região mais alta, mas ele está abrigando as pessoas ali que estão fazendo os resgates. Então, o que a gente pensou? Em criar um Pix, e aí a gente criou, depois ele você voando, ele voa na Internacional. Ele voa na Internacional, mas ele foi dispensado? Foi. Que bacana! A empresa Latam dispensou ele. E deu. Que bacana. Ele vai fazer um voo, acho que agora, só no final do mês, porque para também sair um pouquinho ali, porque o clima é super pesado, mas eles permitiram que ele ficasse ali em casa para cuidar das pessoas e ajudar, e eles estão resgatando muita gente. Então a gente criou um Pix para poder ajudá-lo, e o Pix nosso é Foquemos no RS. Vamos colocar isso depois aqui, vocês né? colocam, né? Foquemos no RS @gmail.com. Então qual é a nossa ideia disso? É a ideia de juntar uma grana lá, e essa grana já começou a acontecer, porque a gente começou a fazer isso no final de semana, e a gente já está investindo, né, como a minha área é de investimento, lógico. Esse dinheiro já está investido, rendendo, e a gente vai entrar na próxima fase. Que vai ser muito difícil. Ele pontuou isso, ele falou, Pescada, a hora que isso baixar, que é a hora que de repente vai sair um pouco da mídia, né, que não vão estar falando mais disso, as pessoas vão precisar de muita ajuda. Então a gente está se unindo ali. E o legal, né? E aí a certeza de que vai sair daqui e vai chegar ali na ponta com outra coisa. Você tem o feedback dele falando assim, olha, agora eu preciso disso aqui. Então a gente vai ter... Que bacana. Porque o Brasil realmente está demonstrando uma maneira maravilhosa linda, de solidariedade. Lindo, tipo, vem de tudo quanto é lugar do Brasil. Não, é lindo. Comida... Que nem agora, poxa, ontem tava 6 graus em Caxias do Sul. Minha sogra mora em Caxias do Sul, a família da minha esposa é gaúcha. Muito frio, então as pessoas precisam de cobertor. Então, assim, a gente vai ter noção exatamente do que é necessário. Então, a gente faz um convite, um apelo para você que quer investir, ainda não investiu, ou que você quer investir mais, né? Que você quer ajudar mais. Porque isso aconteceu com a gente. A gente investiu na pessoa física, investiu pela Foquemos, participou das vaquinhas,
E você olha aquilo e você fala, eu preciso fazer mais coisa. Isso é pouca coisa. É verdade. Né? Vamos ajudar mais as pessoas. Então, Legal. esse é um instrumento que dá para você conseguir ajudar as pessoas. E, aliás, aproveitando essa deixa, né, comandante Langer, parabéns Latam também, né, Sim, como muito empresa, muito de bacana. estar liberando ele para um negócio tão bonito como esse. Aproveitando, tem o Israel, lá do Aeroclube de Canela, lá no Aeroclube, você sabe, fica Sim. no alto lá, Sim. e eles estão com aviões pequenos distribuindo, fazendo um trabalho maravilhoso, distribuindo donativos e tal, e eles têm, eu vou colocar também aí na edição, tem o QR Code e tem o Pix também, que é o CNPJ do Aeroclube de Canela, Bacana. né? Que eles também estão precisando de combustível agora, né? Sim. Porque já está se esgotando o combustível lá e eles têm uma demanda absurda. Estão Sim. fazendo assim uma coisa linda, né? Pilotos voluntários que estão levando. E outra coisa interessante, na Serra Gaúcha tinha muito turista e ficou preso lá. Sim. E não consegue voltar. Então eles estão fazendo troca, né? Quer dizer, leva coisa, traz gente turista que não conseguia voltar. Preso, Quer dizer, um negócio que ficou preso, né? Que estão tendo muita dificuldade. E- Pessoas, isso é outra idosos, coisa, né, Soares? doentes. Assim, a gente imaginar coisa um louca. estado do tamanho do Rio Grande do Sul, tipo, tem um aeroporto. Não, então. Tem um aeroporto, Não. né? Como pode um negócio Sim, desse, como né? Não. Olha o tamanho do estado. Tipo, o aeroporto que eles estão usando mais agora é Caxias, que é um aeroporto Lá em cima, né? super complicado. Limitado. Limitado, alto, meteorologia. ruim. Então, não tem opção, né? Olha só como a gente E você vê, precisa estão usando disso, né? Canoas, que é a base aérea lá, Sim, né? Inclusive sim. tem um incidente lá com o avião do Airbus do presidente lá, né? Teve um incidente lá que saiu fora. Sim. Enfim, tá acontecendo umas coisas assim, mas quem sabe as autoridades acordem, né? Porque não tem cabimento Porque realmente. a grande massa que se movimentou foi a massa de Não pessoas tenha físicas dúvida. que Físicas. levantaram ali e alguns empresários vários Sim, que também muitos falaram empresários. assim, vamos meter a mão na massa, porque se a gente não meter a mão na massa, se a gente ficar esperando, Não. Esquece. too late, Não, né? Pode ser muito tarde. É verdade. Então, o pessoal meteu a mão. Só que a gente precisa, né? Que nem eu estava conversando outro dia com um amigo nosso. A gente está acostumado com outro tipo de aviação. Sim. Né? O piloto que voa uma linha aérea, ou que o cara voa pro patrão ali, é outro tipo de aviação. Isso. O que a gente está vivendo lá, que você tem dificuldade de. Imagina você, Soares, num lugar desse para controlar o tráfego. Não, Imagina então, vamos falar sobre dificuldade isso. de controlar isso. Outra, Porque acabou você o coloca em radar lá. risco a operação é muito de risco. Sim, Né? Porque as sim. pessoas, isso que a gente ouve das pessoas que estão lá, falam assim, as pessoas querem ajudar tanto, Sim, que eles estão ali com aquele negócio de ajudar, que fica até meio perigoso, né? fica perigoso. Fica perigoso. Fica perigoso. Você sabe que Ele precisa. A tem gente uma não tem, a gente consciência. não tem esse treinamento, né? Não tem. Nosso treinamento não é esse. não é. Como Exato. piloto. Então, É. assim, precisa de alguém ali para botar ordem na casa. Não, né? e você sabe, o APP Porto Alegre tá convencional. Sim. Eles estabeleceram lá, olha que coisa interessante, gente. Eles estabeleceram frequências FCA, frequência de coordenação de aeronaves por setores, meio assim de última hora. A própria estrutura do espaço aéreo foi remodelada, abaixo de 4.000 pés, só as aeronaves envolvidas na emergência. É lógico, a ANAC teve que flexibilizar um monte de coisa, é lógico. É uma guerra, nós estamos vivendo em guerra no Rio Grande do Sul, né? Então é muito importante. Torcer para que Deus abençoe, né, cara? Que nenhum acidente mais grave aconteça. Pessoas que estão lá cheio de vontade de querer ajudar e tal, e que não aconteça nada. Mas, Fragoso, você é o cara de... Vai sobrar Que para você, é claro, é justo, né? Fragoso, A audiência que me conhece sabe que não é normal estar quietinho desse jeito, né? Fragoso, Crise é oportunidade. era uma tragédia anunciada? Ou eu vou provocar, tá bom? Antes de eu responder essa bucha aí, deixa eu complementar Ou foi um evento o natural? item aqui, porque eu gostei que o Pescara falou da palavra risco, né? E aí você levantou a questão da possibilidade de uma ocorrência, né? É. Então, assim, a gente que lida com gestão de risco, gestão de crise, essa questão do risco proativo, de você fazer essa gestão proativa, era uma tragédia anunciada, isso sem dúvida nenhuma. Em termos Não foi meteorológicos... só um evento natural? Não foi. Vai Em explicar termos isso aí pra meteorológicos, nós. vamos lá, vamos conversar. Em termos meteorológicos, a gente já sabe que está havendo progressivamente algumas alterações.
Depois a gente fala aí a respeito de teorias da conspiração, Sim. né? Mas coisa isso polêmica já vem, aí, né? Os meus alunos, por exemplo, da aviação, que voam principalmente na comercial, tanto na Gol, na TAM, eles falavam muito comigo nesses últimos 20 anos a respeito da percepção da mudança do tamanho dos CBs no Sudeste. Absurdamente alto. Então, isso já era uma evidência. Há muitos anos a gente fala isso. Quando eu estive em Santa Catarina, eu fiz um curso na UDESC, uma disciplina chamada Mudanças Climáticas. E foi muito interessante. Agora, existe toda essa lenda, né? Já existe uma mudança realmente climática e tudo mais. Isso a gente pode falar um pouquinho depois. Mas essa questão de risco é importante, porque abre-se a oportunidade também da ANAC pensar e a aviação geral pensar em treinamentos específicos em situações de crise. Como, por exemplo... Aliás, as autoridades têm que estar preparadas para tem, contingências. Nós temos isso na regulamentação do travesseiro, tem no avião. Caraca! E o cara acostuma com aviação de um determinado porte e, de repente, ele tem que operar no aeroporto de pequeno porte. Sim. Como ele volta para trás em termos de operação e voa num aeroporto desse? E o aeroporto tem estrutura? O mínimo, não precisa nem ter estrutura, mas tem um plano de ação numa situação dessa? Sim. Não tem, normalmente. Você tem um plano de emergência se acontecer um acidente, mas um plano de contenção com relação a uma catástrofe dessas local, proporções não se fala. Agora, era previsível uma possibilidade assim? Sim. Não foi um fenômeno natural isso? Choveu demais. E não é. Por que choveu tanto? Me explica Vamos discutir essa questão. É ou não é? Você quer falar sobre a mudança climática? Já? Eu acho uma boa. Isso daí é relativo, tá? A meteorologia, para poder afirmar que é uma mudança climática causada por efeito humano, você precisa ter pelo menos 600 anos de coleta de dados. E você precisa ter uma rede, uma malha, quilômetro a quilômetro, como acontece em Oklahoma, com estações automáticas. Sim. E você ter uma rede de coleta de dados. E no próprio Atlântico Norte, os Estados Unidos, o governo americano colocou boias que medem. Exato. Então, se você olhar... Mas aqui no hemisfério sul não tem isso. Então, os grandes centros meteorológicos mundiais, se você olhar o que tem de dados coletados no hemisfério norte, é infinitamente superior ao hemisfério sul. Não tem comparação. Quando você pensa em coleta de dados e jogar no modelo matemático, ele vai ter um desbalanceamento. Você não vai conseguir fazer o balanceamento térmico. Para quem não sabe, a atmosfera ela é uma máquina térmica, ela procura o equilíbrio. Então, se você tem um local que aquece muito, em algum lugar vai esfriar mais do que o normal. O que nós estamos vendo ao longo dos anos acontecendo? Os extremos estão ficando mais extremos. E o tempo se deslocou em relação ao calendário. Você vê que o tempo não está acontecendo, as estações já não estão acontecendo exatamente como elas aconteciam. Sim. Então essas alterações vêm ocorrendo. Nos trópicos já não é muito normal, né? Mas você fala nos lugares onde é mais marcado na realidade está acontecendo isso no globo como um todo. Então você vê grandes recordes de temperatura, tanto frio quanto calor em vários locais do mundo. No hemisfério norte, como na Europa, você vê as crises que têm ocorrido de temperaturas extremas altas e baixas por conta do continentalismo. Você tem mais continente, mais terras, o que aquece e esfria mais rapidamente. Aqui você tem mais oceano, então o oceano ele serve como um condensador, ele mantém um pouco mais de energia. Então demora mais para esfriar, demora mais para aquecer. Então ele consegue equilibrar um pouco mais. Então você tem esse desbalanceamento hemisfério norte e hemisfério sul, só que você não tem coleta de dados tão rico no hemisfério sul como você tem no hemisfério norte. Isso é fato. Sobre o continente um pouquinho melhor, mas se comparar com o hemisfério norte, não tem. Infinitamente inferior. Então você dificulta a previsibilidade numérica em termos de programação. Agora, na prática, o que se vê é que você tem esse aumento. O próprio caipira hoje no interior vê, chovia na época errada, seca na época errada, os extremos, então é perceptível para quem é local. E Fragoso, deixa eu perguntar uma. Lá no hemisfério norte acontecem muitos fenômenos meteorológicos que a gente aqui nunca viu. Nunca viu. Então assim, mas está começando a ver. E isso vai fazer com que a gente comece a prestar mais atenção nisso. Uma coisa que nós, como pilotos, não estudamos. Se você observar o hemisfério norte, ele é rebatido ao hemisfério sul. Perfeito. O corredor de tornados no hemisfério norte, por exemplo, você tem a entrada de ar seco e frio do Canadá, seco
e quente das Rochosas e quente e úmido do Golfo do México. Do México ali, Tá, né? E isso Que é fazedor de tornado. Exato, é fazedor de tornado. Furacão. Então é ali, de furacão, É. e ali dentro do continente você vai ter o corredor de tornados, que é o choque dessas três massas ali. Se você rebater para o hemisfério sul, você também tem a mesma configuração, que é o ar quente e úmido da Amazônia, o ar seco e quente do deserto do Atacama, das cordilheiras, e o ar seco e frio que vem do sul. Então você tem essa mesma configuração. Porém, Então, aqui o que ocorre de acontece? forma Muda. menos intensa e menos frequente. Sim. Mas já Aconteceu tivemos algumas o tornado coisas- de Indaiatuba, por exemplo, Sim, um sim, F3. sim. Né? Quer dizer, nós temos um corredor de tornado que é o eixo sudeste, onde tem a Sul, zona né? de convergência do Sul-sudeste. Atlântico Sul. Né? Porém, o que aconteceu nesse caso é que um centro de alta Esse caso que você está falando da que tragédia é o da agora. tragédia agora. É um centro de alta pressão que normalmente está vinculado a um ar seco e quente, e ali não tem formação meteorológica, ficou praticamente estacionário. Numa condição quase que Ficou ocluso. uma frente oclusa. Ficou uma frente oclusa. E em volta dele circulando o ar quente e úmido da Amazônia, e aqui embaixo o ar frio e seco querendo subir, que essa época do ano já deveria começar a subir. Sim. E esse centro de alta, ele segurou essa conjunção. Conclusão, Esses dois ficou se chovendo. somaram. E onde que chove? Chove na interface. Tá. Né? Onde o ar quente e úmido vem e encontra o ar frio e seco, que é mais pesado e mais denso, ele sobe e forma as grandes formações. E a corrente de jato aqui em cima, ela faz um efeito de sucção, ela ajuda os CBs a crescerem e formarem as nuvens. Então isso ficou, só que quando perdura por um determinado tempo, acima de 8 horas, 12 horas, já caracteriza um sistema que nós não estudamos como piloto. São sistemas convectivos de média escala. E aquele formato é um formato de cluster. Então você não tem não só múltiplas células de trovoadas, mas você tem uma configuração que perdura por horas, E não- 24, e não 18, dissipa. e não dissipa. Exatamente. Porque- Só está se alimentando, porque está Sim. vindo ar quente e úmido subindo e juntando. Que loucura. Né? Então a chuva supera todas as perspectivas. E como o modelo matemático ele tem limitações e não tem tantos dados, ele acaba não trazendo essa previsibilidade como desejado. Mas foi. Isso você está falando de fenômeno natural. Sim. Mas você falou que era uma tragédia anunciada e o que. Anunciada que- porque a gente já está estudando esse tipo de alteração progressiva. Em 1941 teve né? uma coisa parecida. Teve. E o escoamento de água ali, por que, que essa água não vai embora? Bom, se você tampar o ralo, não vai sair. O ralo está lá embaixo, né? Porque na Lagoa dos Patos, a única Exato, saída, só porque tem o a saidinha escoamento tem que ser na estreita. Lagoa dos Patos. Né? Ali. Todo E é estreito, encanador sabe que para a saída você vai você tem que somando, aumentar a vazão. você vai somando canos de 1 polegada, vai ter que chegar um cano de 10 polegadas até a saída tem que ser maior. Se você só começa a estreitar, você vai aumentar a pressão. Parece que isso, existia o problema de projeto de encanador ali. abrir ali para que tivesse vazão. Ter que seriam eventuais comportas emergenciais. Mas é aquela questão. Mas o pessoal do ambientalismo parece que não deixou Então, fazer. aí você né? tem a questão da gestão de crise, gestão de risco proativa. Né? Você tem que acreditar que isso vai acontecer. É como dirigir moto, pilotar moto. Não é se você vai cair, é quando. É verdade. Então, crise ou risco é isso, é você ter a convicção de que uma hora vai acontecer. E quando acontecer, você tem que estar preparado. Mas as pessoas subestimam os riscos. Né? E a hora que aconteceu uma chuva um pouco maior, aí o cara vai lembrar, pô, nós não fizemos manutenção nas contenções. Então romperam acho que 2 ou 3 contenções. Aí foram verificar, foi questão de manutenção. Porque ninguém leva a sério manutenção. É complicado. Vide o que aconteceu na Vale. Ninguém está muito preocupado. Tem uma trinca ali, mas tudo bem. Né? Vamos ver até onde vai. Ou seja, era uma tragédia anunciada que acabou acontecendo. Acabou Lógico que choveu acontecendo. muito, sem dúvida Sim. nenhuma. Mas se houvesse um trabalho melhor... O que tem que ter em até mente mesmo é o seguinte, um plano de ação... vai para acontecer novamente. Isso é cruel. Você tem que ter isso na cabeça. Vai acontecer novamente. O que vai ser investido e como vai ser investido agora?
Sim. Será que As vamos compotas, aprender a lição? é. Em 1941 não adiantou não, né? Aliás, teve um projeto Brasil Então. 2040 que gastaram 3,5 milhões nesse estudo, vários cientistas brasileiros e tal. Foi entregue, acho que no governo da Dilma e tal. Para provar o que nós já sabemos. E sugerindo um monte de coisa e tal, né? Mas Não foi pra frente. não foi para frente, deixaram para justamente lá. por essa- né? quando- E aí tá aí o resultado hoje. Quando né? nós damos os cursos de gestão de risco, principalmente, uma das coisas que mais se faz aí é você mudar a cultura. É você fazer com que a pessoa saia dali e tenha consciência que ela tem que observar o local de saída desse estabelecimento, Sim, sim. onde está o extintor, Sim. ter um condicionamento É uma mental questão de de cultura que as mesmo. coisas podem acontecer. Não é cavaleiro do apocalipse, ou só pensa que Sim. vai acontecer. Não, Mas você está você tem preparado. que pensar. É. A vida, o estar vivo é um É um risco. Simples assim. É verdade. Gente, muito legal. Esse papo aqui, acho que seria bacana a gente continuar, mas olha, eu acho que fica uma grande lição, né, dessa tragédia, uma grande lição, eu acho que para as autoridades, para as pessoas civis, uma coisa muito bacana, como o brasileiro se ajuda, é o brasileiro que ajuda o brasileiro, que se a gente depender, lamentavelmente, da classe política aí, só tem gente querendo aparecer, infelizmente, mas você vê grandes empresários, muito legal, pessoas muito bem intencionadas, trabalhando para o bem. Parabéns a todos que Muito bom. estiveram envolvidos nisso. Gente, muito obrigado, foi muito bacana essa conversa hoje aqui, tá? Grande Prazer abraço. nosso. Obrigado, Valeu. gente. Felicidades.